ministrado algo muito forte ao meu coração nesses dias. A gente pensa que a gente vem dar para Deus e a gente recebe do Senhor. Queria compartilhar com você o que Deus ministrou no meu coração na noite de ontem. Abre comigo a sua Bíblia no livro, no livro de Apocalipse, capítulo de número 2. Aleluia. Tem alguma coisa chiando aqui. Apocalipse, capítulo de número 2. É interessante que cada vez que eu leio a Bíblia, eu descubro algo novo. Quando a gente descobre algo novo, a gente fica igual criança, né? Igual menino. Ai, meu Deus do céu, por que eu não vi isso antes? Está escrito assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. Preste bastante atenção nesse trecho. Tanto o seu labor, como a sua perseverança. E que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são. E os achastes mentirosos. Conheço também a perseverança, tens perseverança e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não se arrependa. Tens contudo em teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Aleluia. O Senhor nos ajuda a transmitir aquilo que o Senhor deseja nessa noite. Deixa no verso 2 aqui para nós. Coloca no verso 2. Eu sempre tive um entendimento assim, né? De que era uma igreja que tinha esfriado apenas no amor, porque era uma igreja que trabalhava. Olha, conheço tuas obras, tanto o teu labor, né? Labor a gente entende por trabalho, de uma maneira mais grosseira, e como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmo declaram apóstolos e não são, que achasse mentiroso. Achei que isso era uma coisa muito boa, mas o Senhor, em cada carta que Ele escreve no livro de Apocalipse, para cada igreja, Ele trazia a parte boa e a parte ruim, a não ser a igreja de Filadélfia, que não tinha nenhuma reclamação, mas geralmente Ele falava: tenho em teu favor isso, e contra ti tal. Mas aqui Ele não diz nada que Ele estava a favor do que estava acontecendo, e ontem me saltou aos olhos isso. Então fui ler a Bíblia novamente e pesquisar no original. Conheço as tuas obras, e quando fala de obras, a gente pensa em trabalho. A palavra obras aqui é a palavra ergon, do grego ergon, que também significa o resultado de um trabalho. Não precisa ser o trabalho em si, porque a mesma palavra é utilizada lá no livro de Gálatas, quando Paulo fala que as obras da carne, obras, ergon, as obras da carne, o resultado do trabalho da nossa carne é prostituição, impureza, inimizades, ciúmes. Se a gente deixa a carne governar, todo o trabalho que a gente faz vai resultar em competição, por isso às vezes gera ciúme, vai resultar em oposições, por isso às vezes gera inimizade. Então você pode entender que obras também ela é usada no contexto de fruto, de resultado. E o Senhor estava falando: eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu trabalho, eu conheço o teu comportamento e o resultado daquilo que você está fazendo, tanto o teu labor. Agora preste atenção, esta palavrinha labor é a palavrinha kopos, que significa surra, ato de bater no peito com aflição e tristeza. Labor, aborrecimento,
causar aborrecimento em alguém, fazer trabalhar para ele. Intenso trabalho unido a um aborrecimento, fadiga. Conheço as tuas obras, e eu conheço que isso é um labor para você. Eu conheço que você está trabalhando em fadiga. Eu conheço que você está trabalhando aborrecido. Eu conheço que você está fazendo coisas que você não estava mais querendo fazer. Eu conheço o teu trabalho, o labor, porque está fadigado, mas você tem perseverança. Por mais que você está fadigado, ainda você vai, mas já não vai mais com a mesma alegria, Marcelo, porque quando você está fadigado de algo, trabalhando em algo que é penoso e traz aborrecimento, você não faz mais com um sorriso no rosto. Você já não faz mais de uma maneira voluntária, não faz mais de uma maneira agradável, tudo se torna pesado, e o resultado disso, o ergon, o resultado disso muitas vezes é chateação, intrigas, maledicência. Aí o Senhor então vai falando, eu conheço o resultado daquilo que você está fazendo, eu conheço o trabalho que é aborrecimento para você, o trabalho, servir a Deus começou a ser aborrecimento para você, começou a ser pesado, fadiga, mas você tem perseverado, mesmo assim você não desistiu, e que não pode suportar homens maus, puseste à prova, ou seja, você tem um nível de teologia, igreja de Éfeso, top das galáxias, porque você conseguiu desmascarar apóstolos, pessoas que eram enviadas para fundamentar uma igreja, levantar uma igreja, estabelecer presbíteros e sair dali e ir para outro lugar e levantar uma igreja, fundamentar uma igreja, estabelecer presbíteros, o enviado, o apóstolo. O seu nível de teologia não era para combater pastores, presbíteros, era para combater apóstolos. Você conhece a palavra. E você achaste eles mentirosos. Verso 3. Tens perseverança, suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer, mas não esqueça da palavrinha, eu conheço o teu labor. Agora sim, tenho porém contra ti, abandonaste o teu primeiro amor. Nós estamos vivendo primícias, Deus está falando sobre primícias. Qual é o motivo da gente dar as primícias para Deus? Qual o motivo da gente dar os primeiros dias para Deus? Qual o motivo de fazer isso? Quando eu estou dando as primícias, como diz lá em Provérbios capítulo 3, honra o Senhor com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros, transbordarão os teus lagares, porque quando você traz primícias, você está falando para Deus, Senhor, o Senhor é primeiro, o Senhor tem um lugar de honra, o Senhor está acima de qualquer necessidade que eu tenho, tudo que eu fizer, eu quero colocar o Senhor em primeiro lugar, como disse aqui o Adriel, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outro tipo de coisa, eu vou fazer tudo, porque eu pensei que primeiro, eu vou fazer isso, pensei, vai agradar a Deus? Não, então deixa para lá, eu vou fazer isso, vai glorificar o teu nome? Então sim, eu quero fazer, isso é colocar Deus em primeiro, isso é colocar Deus acima das outras coisas, dizendo o Senhor é o primeiro, na minha escala de prioridade, o Senhor é o primeiro. Tem muita gente que confunde prioridade com exclusividade. Deus nunca pediu exclusividade, Ele pediu prioridade. Aquele que ama mais o seu pai ou sua mãe do que a mim, Ele não estava falando para você não amar seu pai e sua mãe, Ele estava falando se você ama mais, se primeiro na frente vem pai e mãe, então você não é digno de mim. A palavra de Deus fala que Deus é um Deus zeloso, a palavra zeloso é ciúme, é um Deus ciumento, quer dizer, se você está colocando alguma coisa em maior, está colocando a criatura no lugar do Criador, não, eu amo Deus, mas primeiro eu amo a criatura, não, eu amo Deus, eu sirvo a Deus, mas eu amo o meu trabalho, a minha função, eu amo o meu propósito, eu amo, eu não sei, eu amo qualquer outra coisa, eu amo Deus, não significa que você não ama. Esta igreja tinha um amor por Deus, porque ninguém labora, ninguém trabalha em fadiga, em aborrecimento, se não tem um pequeno amor, porque ninguém se submete a isso, se não houver amor, mas significa que o amor já não estava mais como estava antes. E é interessante que quando Deus vai corrigir aquela igreja, Ele diz, eu tenho contra ti que você abandonou o teu primeiro amor.
Você abandonou a primícia. E olha o que ele vai dizer. Porque quando Deus trazia uma reclamação, Ele trazia a solução. Porque no Novo Testamento, irmãos, tome cuidado com profetas que vêm apontar o dedo para a tua vida, mas não traz uma orientação de Deus. No Novo Testamento, todo profeta ele vem, ele julga, ele aponta o caminho, mas ele também exorta, consola e empurra você para frente. Tem muito profeta aí que se diz profeta, que age igual do Antigo Testamento. Profetiza para você, você sai com medo, e o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então quando Deus fala contigo, Ele não vai te colocar medo, Ele pode colocar arrependimento, e quando coloca arrependimento, o arrependimento te conduz aos pés de Jesus, mas o medo não, o medo te afasta, o medo faz você correr atrás de uma ajuda aqui nesse mundo. Irmãos, nada nesse mundo, ai dos que descem ao Egito, buscando ajuda, sem me consultar primeiro, confio em carros e cavalos, porque são muitos. Isaías 31. Quando o Senhor então, Ele traz uma correção, Ele sempre vai falar o que você deve fazer. Quando Deus te aponta um erro, é como diz aqui a palavra da maldição, como o Gabriel falou, a maldição não é uma punição. Quando Deus te aponta uma coisa, é porque Ele quer te promover para um outro lugar, Ele quer te arrancar daquilo que está te tomando, da presença dEle, da vida com abundância, da bênção do Senhor. Então Ele vai dizer a solução para quem abandonou o primeiro amor. Verso 5. Lembra-te, pois, aonde foi que você caiu? Lembra onde foi que você abandonou o teu primeiro amor. Arrepende-te então e volta a amar de novo. É isso que está escrito aqui? Sim ou não? Mas ele não falou que abandonou o primeiro amor? Não era para arrepender e voltar a amar de novo o primeiro amor? Parece um paradoxo, mas eu creio que o Espírito Santo vai revelar o teu coração. Lembra-te de onde caíste, arrepende e volta à prática das primeiras obras. Quando você conheceu a Deus, quando você conheceu Jesus, quando você teve um encontro, qual eram as obras que você realizava? O que é que você fazia? Sem mesmo ter um título, sem mesmo ter um ministério, sem mesmo ter uma função, um cargo, o que é que você fazia? E tudo que você fazia não é porque te mandava, você fazia porque você tinha amor. E quando Deus fala sobre voltar à prática das primeiras obras, parece que não, eu tenho que voltar a trabalhar. Não, talvez você tenha que voltar para o teu primeiro amor, porque voltar para o primeiro amor vai fazer você praticar as primeiras obras. Olha, e se você não voltar, eu venho contra ti e moverei do seu lugar o seu candeeiro. Se você ler o capítulo 1 de Apocalipse, você vai ver que os candeeiros representavam as 7 igrejas. Jesus andava no meio dos 7 candeeiros de ouro, a igreja de Éfeso, de Esmirna, de Sardes, Filadélfia. Se você não mudar, eu vou mover do seu lugar o teu candeeiro, a tua igreja. Sabe por quê? Porque não faz sentido haver uma igreja onde não há mais amor. Haver uma igreja onde tudo se resume a uma teologia, ao saber ou não saber, ao certo ou errado, aonde as coisas não fluem mais, onde o trabalho não é feito com alegria nos olhos, alegria nos lábios, alegria no coração. Não faz sentido haver uma igreja se ela não for para manifestar o amor de Deus sobre a terra. E o amor vai produzir um fruto. Se você não se arrepender, eu vou mover do seu lugar o teu candeeiro. Eu vou mover essa igreja, caso não te arrependas. O verso 6. Agora sim. Agora que ele vai dar o elogio. Não era antes, quando tinha trabalho, conheço conheço as suas obras, o teu labor, a tua perseverança. Agora que vem o elogio. Tens contudo a teu favor. Não é aquilo que estava antes, é o que está agora. Você tem contudo ao teu favor que você odeia as obras dos nicolaítas, que eram homens que falavam que poderiam ter mais de uma mulher, que poderiam viver uma vida sexual liberada. Era uma graça libertina que eles ensinavam, as quais eu também odeio. A única coisa ainda que havia para Deus olhar e falar, eu agrado vocês, é que vocês ainda não se renderam à obra da prostituição. Verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu vou deixar isso aqui para o final.
Então, Deus começou a ministrar muito ao meu coração. Esses dias vindo aqui à noite, eu não posso vir de manhã porque eu tenho que ficar cuidando lá da Cláudia, está operada, né? Vai ficar um mês de molho, sem poder agachar, e 3 meses de recuperação, sem poder fazer exercício. Aleluia, glória a Deus. Mas quando eu venho aqui, aí eu tenho que arrumar alguém para ficar de noite lá, para mim poder vir aqui, né? Irmãos, vocês entenderam errado, vocês são carnal demais. Meu amor, eu te amo, se você estiver assistindo aí, viu? Vocês vão arrumar confusão para mim. Então, vindo para cá, e tentando ministrar o Senhor começou a me ministrar. É isso. Eu quero voltar a ser o primeiro. Eu quero voltar ao lugar onde você me adorava, onde você colocava acima de tudo. E o amor, ele sempre vai produzir alguma coisa. Quem ama, manifesta. Quem ama, expressa. Quem ama, ele de alguma maneira, ele vai fazer algo. Preste atenção. Abre comigo a sua Bíblia em Mateus 24. Olha alguma coisa que vai acontecer quando a gente deixa de amar. Quando a gente abandona o primeiro amor e começa a amar mais alguns resultados, mais uma teologia, mais o que está certo, o que está errado, o que está perfeito, o que está ou não, a gente começa a esfriar o verdadeiro amor. Não é que ele vai terminar de todo. Esfriar é perder a intensidade que havia antes. Mateus capítulo 24, verso número 10, nós vamos ler 10 até o 13. E eu quero trazer estas palavras, estes versículos para você como um termômetro. Como é que anda o seu amor? Talvez Deus te trouxe aqui nessa noite para fazer você voltar ao primeiro amor. Ele não te condena. Ele te trouxe aqui porque Ele quer que você volte. Ele está com saudade de você. Nesse tempo, que tempo? O tempo do fim. Se você ler para trás, você vai ver guerras, rumores de guerra, tudo que está acontecendo, Ucrânia, Israel. Vamos lá, neste tempo, muitos hão de se escandalizar. Vai acontecer o quê? Escândalo no mundo sempre teve, vai ter escândalo no meio da igreja. Misericórdia. Muitos hão de se escandalizar, vão trair, vão odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas nesse tempo e vão enganar a muitos. Vai levantar falso profeta. Falso profeta não é um profeta que profetiza errado. Balaão foi considerado um falso profeta, mas ele profetizou a palavra que todo mundo repete. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quem profetizou? Balaão. Balaão ouviu o Senhor falar com ele. Só que depois que Balaque veio com os presentes, fala, não Balaão, consulta o Senhor de novo, vai lá profetizar contra Israel. Aí ele cegou e começou a caminhar. E Deus usou uma jumenta para falar com Balaão, mas Deus falava com Balaão. O que determina o que é um falso profeta e um verdadeiro profeta, é aquele que usa a palavra que Deus libera para benefício daqueles que vão ouvir, e não para benefício próprio. O erro de Balaão que você vai ver em Judas é quem profetiza para se enriquecer, quem profetiza para se beneficiar, e não profetiza por amor. Vão se levantar nesse tempo muitos falsos profetas e vão enganar muito. Por que vão enganar? Porque o falso profeta, ele profetiza para ganhar dinheiro, para ganhar fama, para ganhar prestígio. E muitos nesse tempo estão buscando likes, estão buscando fama, estão buscando um pregador famoso, um profeta famoso, porque é legal, porque é a onda, porque é a moda. Por isso vai ter muita gente sendo enganada. Por não ler a Bíblia, por não meditar, por não se encher do Espírito, verso 12. E por causa disso, vai se multiplicar a iniquidade no meio da igreja. Jesus não estava falando do mundo. Sodoma e Gomorra foi muito pior do que nós estamos vivendo hoje. Jesus estava falando do meio da igreja. Vai multiplicar a iniquidade, e o amor se esfriará de quase todos. O que acontece quando o amor esfria no meio da igreja, irmãos? Não, vou usar outra pessoa aqui. A Flavinha está ali, já até olhou meio torto para mim.
quando você começa a namorar, nos primeiros momentos o seu trabalho, o seu ergon, as suas obras, você pode até lá bater o cartão, mas você vai bater o cartão fazendo no automático, pensando em quem? Na amada. A hora que você sai, a primeira coisa que você pensa em quê? Mandar uma mensagem. Aí você vai comprar, olha, ela ia gostar disso. E aí tudo, a sua vida fica em torno de quem? De quem você ama. Porque o amor te faz mover, faz comportar. As suas obras se tornam centralizadas no fruto de quem você ama. E agora quando você começa a esfriar o amor no meio da igreja, o que vai acontecer? No começo você ama a igreja, você vê um mendigo que você quer abraçar, você sai todo fedendo, 3 dias passando limão para você tirar o cheiro, mas você ama, você vai lá, abraça, não tem problema, porque o amor te faz vencer limitações. Mas quando o amor vai esfriando, quando você vê que tem um irmãozinho que falhou, tem um outro que é fofoqueiro, tem um outro que passou a perna, aquele lá te comprou alguma coisa e não pagou, a iniquidade multiplicando, o que acontece, irmãos? Fica difícil de amar. Se você se colocar numa condição de vítima, você vai, ninguém me ama, todo mundo está me prejudicando, eu não quero mais. A prova de que o amor está esfriando é que muitas pessoas não conseguem mais congregar. E é por isso que nós estamos vivendo numa geração dos desigrejados, aqueles que assistem culto em casa, porque quando estão em casa, eles não têm que entrar em contato com nenhuma dificuldade, não têm que entrar em contato com nenhum confronto. É fácil ser cristão, sem ter que manifestar isso para ninguém, é fácil. Deus te fez ser um cristão, para que você manifestasse Cristo ao mundo, mas para isso você vai ter que tolerar a dificuldade, vai ter que tolerar a iniquidade, vai ter que tolerar a arrogância das pessoas e manifestar Cristo, vai ter que tolerar engano, pessoa tentando te enganar e você, aleluia. Quando o amor esfria, a gente começa a deixar de ir na igreja, a gente no começo, a gente vai em toda a obra, tem evento na segunda, estou lá, na terça, estou lá, de repente você já começa a já não ir mais em todo lugar, de repente você começa a selecionar alguns pontos, e aí, quando você se dá por conta, já se tornou um labor, é árduo, é aborrecido, mas Deus vai nos curar nessa noite. Aquele porém, que perseverar, aquele que não desistir, aquele que continuar em amor, irmãos, para você vir sentar aqui e ficar 2 horas, do lado desse irmão, o ar-condicionado estava desligado no início aqui, eu estou todo suado, só se você amar muito Jesus. Não vou mais naquela igreja, não me cumprimentar, então você ia lá por causa do cumprimento, não era por causa de Jesus. Mas se você ama Jesus, você vai para a igreja por causa dele, e lá na igreja você ama o que foi gerado por ele. Outro ponto, então como que está o termômetro? Como é que está o termômetro seu? Você está amando seu irmão? Ou está difícil? Está sendo um labor aguentar tal e tal pessoa? Está sendo um labor ir para o culto? Está sendo trabalhoso? Ir lá ensaiar o louvor, ir lá dançar, o que era gostoso de repente é um labor. Outro ponto de termômetro para a sua vida, Efésios capítulo 4, verso 1 ao 6. Se o amor esfria, eu começo a me afastar das pessoas. Efésios 4, do 1 ao 6. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que vocês foram chamados, com toda humildade. A humildade, irmãos, é para a gente se relacionar entre nós, entre os homens, e mansidão, porque você não precisa ser manso com Deus, Deus nunca vai errar com você, é Ele que tem que ser manso com a gente, com longanimidade, suportando-vos, dando suporte. Suportar não é tolerar, é dar suporte para que alguém que está imaturo na fé, alguém que é arrogante ainda, que é soberbo, que é orgulhoso, é você dar suporte para ele se tornar uma pessoa humilde, mostrando para ele o que é ser humildade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos, presta atenção, porque o amor sofre, o amor espera, o amor não busca o seu próprio interesse, 1 Coríntios 13, esforçando, muitas vezes para amar você vai ter que fazer força, esforçando-vos diligentemente, para preservar o quê? Quando o amor esfria, você começa a perder a unidade,
você começa a caminhar sozinho. Você começa a caminhar uma ovelha fora do aprisco. Eu vou definir minha vida, ninguém tem nada a ver com isso. Aí você perde a unidade. E aí a igreja, que poderia ser poderosíssima, pela união de cada membro, de cada célula do corpo unida, trabalhando junto no mesmo propósito, de repente começa a enfraquecer-se. Porque a unidade vai se esvaziando, vai indo embora, porque o amor esfria. Preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Verso 4. Pois há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Perguntinha para você, como é que está aí a unidade? Está conseguindo relacionar? Como é que está no seu ministério? Irmãos, não tome isso como uma afronta, irmãos. Eu fui ministrado ontem à noite, a espada cortou aqui ontem à noite. Como é que está? Está difícil? É labor? Ou por causa do amor, Ele está dando suporte para você? Outro que fala da unidade, Atos 2:42. Rapidinho, Atos 2:42. Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, estarem juntos, estarem unidos, congregando, olha, no partir do pão e nas orações. O verso 43, vamos lá. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, e tinham tudo em... Quando o amor esfria é difícil. Ninguém suporta uma pessoa se não for por amor, irmãos. E esse amor que te fez amar o teu próximo, ele não veio de você mesmo. Eu quero te falar, nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. É fácil amar pai e mãe porque você nasceu deles. É fácil amar irmão, nem sempre. Mas é fácil amar os amigos, os colegas que pensam igualzinho. Mas amar pessoas desconhecidas, só se você conhecer o verdadeiro amor de Deus. Fora disso é conveniência. A pessoa te suporta e te tolera porque você pode ser uma porta para alguma coisa. Nada mais do que isso. Outro texto aqui, Hebreus capítulo 10. Tinha mais alguns que eu vou deixar para a próxima. Hebreus 10, 23, 26. Guardemos firme a confissão da nossa esperança, sem vacilar, sem titubear, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Pois quem fez a promessa é fiel. Tem hora que a gente dá aquelas vaciladas, a gente pensa em voltar atrás, não é? Mas olha só, verso 25. Verso 24, né? Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos. É tempo, irmãos, de a gente não deixar as pessoas deixar a peteca cair. Se você precisa de ajuda, talvez o irmão que não veio no culto hoje, ele está precisando de um apoio seu. Olha, ajuda, consideremos uns aos outros, para nos estimular. Vamos lá, irmão, está difícil, mas Jesus é conosco, nós vamos vencer. Ele está no barco, tudo vai bem. Para nos estimularmos ao amor e às boas, porque não tem boas obras se não tiver amor. Verso 25. E não deixemos de congregar-nos, de nos reunir, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, advertências. Olha, isso é perigoso, irmão. Tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente, isso aqui é consequência de você se afastar da congregação. Se vivermos deliberadamente, por vontade própria, eu me afasto, eu vou começar a fazer o quê? Viver no pecado. Depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Pode deixar aí. Não vou entrar nesse rio agora, mas olha, quando você se afasta da igreja, você começa a se aproximar das coisas do mundo. E a Bíblia fala que o Salmo 1, quem se detém no caminho do pecador, quem se assenta à roda do escarnecedor, quem toma conselho com o ímpio, não prosperará, não vai ficar para sempre na congregação dos justos. Então, faça da igreja o teu lugar de comunhão,
Faça das pessoas que congregam contigo, vamos lá comer uma carne, vamos lá fazer isso. Faça dos irmãos em Cristo um lugar de comunhão. Deus está unindo pessoas aqui com um propósito, não apenas para ouvir uma palavra de alguém, mas Deus te colocou do lado desse irmão com um propósito. E eu creio que daqui vão sair grandes projetos. Se a unidade não tem, se não congrega mais, se está vacilando, o amor já esfriou. Segundo, pecado. Se o amor esfria, o pecado vai começar a tomar conta de nós. João 14,15. João 14,15. Se me amais, se você ama o primeiro, você consegue guardar os mandamentos. Porque quem ama, irmãos, o mandamento não é penoso. Obedecer pai e mãe, quando você ama pai e mãe, não é penoso, não é difícil, porque você sabe que eles estão pedindo alguma coisa em teu benefício. Mas quando não há amor, o mandamento é só, eu obedeço para não ir para o inferno. Não é porque eu quero agradar a Deus. Quem me ama, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Vai para o verso 21. Então, quando o amor esfria, fica difícil de guardar mandamento. A gente começa a fazer prática das velhas obras, quer voltar a pescar, quer voltar a fazer coisas que fazia antes de conhecer a Cristo. Eu acho interessante isso, porque não é todo mundo que vai largar a vida lá para servir a igreja em tempo integral. Não. Senão, quem vai lá para o mundo ganhar as almas? Quem vai lá para o mundo ser empresários e alimentar famílias e expressar Jesus? Mas eu acho interessante que Deus às vezes nos tira do mundo, algumas pessoas coloca num ambiente, e tem pessoas que estão no ambiente e querem voltar para trás. Como isso? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a Ele. Um dos termômetros de que o amor esfriou é que você começa a tolerar aquilo que você não tolerava antes, e talvez até praticar. Talvez antes você fugia de ambientes onde tinha, mas agora você tolera, e se tolera hoje, amanhã você começa a praticar. Mas Deus vai renovar o nosso primeiro amor nessa noite, nesses dias, Ele vai voltar a ser o primeiro na minha e na sua vida. Outro, apostasia. João 1, 1 João 4, o verso 8. Porque quando não há amor, não é só o pecado que é resultado. Quando não há amor, você começa a perder o conhecimento de Deus. Eu sei quem é o prefeito de Itaúna, Neider Moreira, mas eu não o conheço. Eu não tenho nenhum vínculo com ele, não tem nada que me ligue a ele. Eu amo ele como uma alma que precisa de Jesus, mas eu não tenho um amor filéu, de chegar perto dele. Quem está entendendo? Então, é por isso que eu não conheço, porque não tem nada que me vincula a ele, a não ser ele ser um servo, um servidor público. Então, quando você não ama, você também não conhece. Quando você ama, você procura conhecer o alvo amado. Aquele que não me ama, não conhece a Deus, porque Deus é. Quando o amor esfria, você vai perdendo o conhecimento, vai perdendo o contato, e entra então a apostasia. Apostasia não é você sair daqui e ir lá para o mundo de vez, não, é você perder o conhecimento de Deus, a intimidade com Deus, e às vezes viver como um religioso na terra, mas que já perdeu a intimidade há muito tempo, porque a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. 1 João 14, 23, perdão, João 14, 23. Irmãos, tenha paciência comigo, porque essa palavra, eu creio que essa palavra vai mover, ela é como espada que vai mover nesta noite. Ela vai penetrar na tua alma, separando alma e espírito, para discernir o teu coração e o meu coração. E respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos. E Jesus, irmãos, Jesus falando, nós vamos viver para você, e vamos fazer morada em ti. O amor, quando você ama Deus, você guarda o mandamento, você conhece a Deus, porque a palavra é algo
é algo que sai, que flui da tua boca, você não precisa procurar a todo momento, porque você já tem ela guardada no teu coração, e isso faz com que Deus comece a habitar dentro de você. A gente crê que Ele está conosco, porque Ele falou, estarei convosco todos os dias, mas quando a habitação dEle se fortalece em mim e em você, irmãos, não há nada que você possa temer. 1 Timóteo 4:1, 1 Timóteo 4:1, esfriando o amor, esfria o conhecimento, esfriando o amor, esfria a unidade, eu saio da igreja, esfriando a unidade e o amor, começa a vir o pecado, começa a vir o pecado, vem a apostasia. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos. Sabe por que pessoas vão? Não. Vamos ler aqui. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. Mas volta lá no primeiro. Esquece os que enganam. Vamos focar em nós. Quem vai ser enganado? Quem que vai obedecer uma doutrina? Você acha que em sã consciência você obedeceria uma doutrina de demônio? Mas se você não conhece a Bíblia, como é que você vai saber se a doutrina é de Deus ou é de Satanás? João declara assim, numa das cartas, não me lembro agora: filhinhos, não deis crédito a todo e qualquer espírito, porque nem todo espírito vem da parte do Senhor. Quem já leu isso? Levanta a mão. Se vem a apostasia, você abandona a palavra, ela deixa de ser regra de fé e prática da sua vida, e você começa a ser enganado por espírito. Irmão, um espírito enganador, ele faz sinal, ele faz milagre, ele faz prodígio. São espíritos. Satanás não perdeu o seu poder, ele perdeu a glória de Deus, mas ele não perdeu o poder. Tanto é que macumbeiro, feiticeiro, eles fazem trabalho e opera. Mas nós conhecemos a Deus e a sua palavra. Outro, esfriar o amor não significa que você vai deixar de amar a Deus completamente, mas você não vai amar mais em primeiro lugar. Mateus 10:37, já estou quase terminando, só mais 5 minutos. Mateus 10:37, é a mídia, viu? Eu tento terminar, mas eles não me deixam. Mateus 10:37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, em uma escala igual, mais, quem ama pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mas que Deus é esse? É um Deus soberbo? É um Deus arrogante? É um Deus ditador? Não, meu irmão. É porque não existe amor verdadeiro se ele não for a fonte. Tem gente que tem mulher que ama mais o filho do que o marido. Tem mulher que ama mais o filho do que a Deus. E esse amor não é o amor que vem da fonte de Deus. Isso são mulheres que vieram carentes, encontraram maridos que são frios emocionalmente, e elas lançaram todo o seu amor no filho, para que o filho responda esse amor. Aí o filho não consegue casar, o filho tem problemas no casamento, porque a mulher está lá sempre sugando. O contrário também existe mulher que ama mais o marido que a Deus, e então, amém, irmãos, vamos lá, para a gente terminar. O Senhor estava falando, se você ama mais, Deus quer voltar a ser o primeiro, Deus quer voltar a ser primícias na sua vida. João 14:23. Não, já li isso, João 14:23, perdão, irmãos. 1 João, perdão, Deuteronômio 6, capítulo 4, perdão, mas me perdi aqui. Deuteronômio 6, capítulo 4. Ouve, pois, casa profética.
O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus com a plenitude do teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Só até aí. Ei, Deus quer voltar a ser o primeiro. Ele quer voltar a encontrar Abraão, que está disposto a entregar Isaac se for necessário. Deus levou, como disse aqui o Gabriel, a maldição, levando o povo para a Babilônia, nunca foi para exterminar o povo. Deus fala lá em Jeremias 29:11, eu é que sei os planos que eu fiz para vocês, são planos de bem e não de mal, para dar o fim que vocês desejam, e vocês agora, lá longe, vão passar a orar a mim, e eu vos ouvirei, eu serei achado de vós, quando vocês me buscarem de... Porque eles buscavam em parte. E um dos sintomas que o amor esfria é que você não abandonou completamente, mas você tem prioridades maiores agora na sua vida. Mas esse é o ano das primícias, irmão. Deus vai voltar a ser o primeiro. Quando você ama de todo o coração, as tuas obras vão estar focadas naquilo que você ama. Tudo que você vai fazer, você vai pensar primeiro. Irmãos, não tem como. Eu amo a Deus, eu penso primeiro no Senhor. Mas não tem como também amar a Deus e amar minha esposa, e de repente eu tomar decisões sem consultar. Tem coisas que eu tomo decisão e fere o coração dela. Mas quando você entender o que Deus quer, toda vez que você for tomar uma decisão, pastor, posso fazer isso, posso fazer tatu, posso fazer isso, ei, pergunta para Ele se vai agradar a Ele. Se não for para a glória dele, pergunta, quer comais, quer bebais, qual é o nível de proximidade que você quer dele? Isso vai determinar, se você quer um nível mais profundo, tem águas mais profundas, mas você tem que estar disposto a sair do controle, como disse aqui o Adriel, e andar mais 1000 côvados. Ele está te chamando, não é para pessoas escolhidas, ei, todos foram, Deus amou o mundo. Deus amou o mundo, não amou só 2, 3, 4, não amou só os 184 mil lá de Apocalipse, não, aquele lá são a questão das tribos. Deus amou o mundo inteiro, Ele não fez acepção de pessoas. Então não tem, irmão. Ei, eu profetizo que você vai muito além do que eu já cheguei. Eu profetizo que você vai muito além do que eu cheguei, porque essa é a obra de Jesus. Eu vim até aqui, mas vocês vão fazer obras maiores, e eu profetizo que vocês vão fazer obras maiores. Vai haver mais revelação, vai haver um rio de revelação sobre a tua vida, palavras de sabedoria, de entendimento, palavras de consolo e de conforto. Você vem aqui só receber semente, mas vai produzir muito mais em você. Quando você ama, você começa a fazer as coisas. Quem vai visitar a namorada com tristeza? Não é um labor, irmãos, é um prazer. Eu quero voltar aqui agora para a gente terminar. Salmo de número 100. Ajuda aí. Salmo de número 100. Isso vai voltar agora, porque você vai voltar a amar. E quando você volta a amar, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Vai, me ajuda. Servi ao Senhor com alegria, volte a sorrir. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, e Ele que nos fez, e dele somos seu povo e rebanho do seu pastoreio. Aleluia, entrai por suas portas com ação de graça. Aleluia, alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor, e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Quando você ama, você serve a Deus com alegria. Quando você ama, Josué 24:14. Quando você ama, as obras que você faz, elas são feitas com alegria. Quando você ama, as obras que você faz são feitas com integridade e com fidelidade. Agora pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade.
deitai fora os deuses, os quais serviam vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Quando você ama, você põe toda, não é metade como Ananias e Safira, é tudo, é íntegro, é inteiro. Eu estou de cabeça, eu vesti a camisa, eu estou lá, é eu e você, Jesus, estamos juntos. Vai começar a queimar de novo. Uou! Abre aí, 1 Samuel capítulo 12, verso 20. 1 Samuel 12, 20. Quando você ama, alegria, integridade, fidelidade, é fiel nos seus compromissos. Quando você ama, então disse Samuel ao povo: não temais. O povo queria um rei. Samuel veio, corrigiu o povo, e o povo então clamou e chorou, e Samuel disse: não temais, tendes cometido este mal, no entanto, não vos desvieis de seguir o Senhor, mas servi ao Senhor de todo o vosso coração. O que é que o Senhor tem te chamado para fazer? O que é que o Senhor tem colocado nas tuas mãos? Aleluia. Para a gente terminar, João 3,16. Quem ama, demonstra. Quem ama, trabalha. Quem ama, serve. Quem ama, coloca as suas decisões baseadas no alvo do seu amor. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que Ele não ficou no vazio, não só em palavras. A maneira que Ele amou, Ele deu o seu Filho, e o Filho dele veio para que todo aquele que nele crê não pereça. O Filho dele veio, e quando Ele veio à terra, Ele dizia: o meu Pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Eu não faço nada de mim mesmo, mas o que eu vejo o Pai fazer, eu faço também. Trabalhar enquanto é dia, porque vem a noite onde ninguém mais pode trabalhar. Eu quero declarar sobre a tua vida, irmãos, as tuas obras, a tua vida vai viver em torno de Jesus, e isso vai começar a trazer bênçãos do céu, vai começar a trazer a bênção, buscando o reino do Senhor. Ele vai começar a acrescentar até aquilo que você não pediu para Ele, porque Deus honra aqueles que honram, mas aqueles que desprezam serão desmerecidos. Então Deus nos mostrou que quem ama, trabalha. Agora, para terminar, de verdade, vai ficando de pé, Apocalipse capítulo 2, o verso 7. Volta no 2 para a gente ler, para você relembrar. O 2, conheço as tuas obras, conheço o teu trabalho em aborrecimento, sua fadiga, e a tua perseverança, continua trabalhando em fadiga, e que não pode suportar homens maus. Verso 3, e tens perseverança, suportaste prova por causa do meu nome, não deixaste esmorecer. Verso 4, tenho porém contra ti que você abandonou o primeiro amor. Agora vem a solução. Lembra, quando foi que você começou a amar outra coisa mais do que Ele? Lembra aonde foi, quem tomou o lugar dele? Porque em Romanos 1 diz: aquele que coloca a criatura no lugar do Criador, conhecendo a Deus, embora conhecendo a Deus como Deus, não o glorificou como Deus. Por isso Deus os entregou a paixões infames. Lembra quem tirou o lugar de Deus na sua vida? Arrepende-te, e aí então você vai voltar a praticar as primeiras obras, porque Ele vai voltar a ser o teu primeiro amor. Verso 7. Verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem vencer, quem voltar a colocar Ele no trono, a quem voltar, colocar Ele como primeiro, e aí por causa do amor a Ele, como voltar a fazer as primeiras obras, sem pensar em reconhecimento, sem pensar em financeiramente, sem pensar em likes e outras coisas. Quem voltar ao vencedor, eu dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Porque Éfeso conhecia a árvore do conhecimento do bem e do mal, confrontavam apóstolos, faziam coisas, tinham o conhecimento do que é e o que não é. Mas Deus quer te falar: olha, deixa conhecimento do bem e do mal, eu tenho a árvore da vida, eu tenho a árvore da vida que é o próprio Cristo. Vem se alimentar dele. Quem vencer vai ter direito a se alimentar dele.
Oh, a árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Deus tem uma comida para você, Deus tem alimento para você. Isaías 55 diz assim: ó vocês que estão com fome. Isaías 55, vai lá, ajuda. Isaías 55. Todos que vocês que têm sede, vinde às águas, e vocês que não têm dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais dinheiro naquilo que não é pão, o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me e comei o que é bom. Eu tenho a árvore da vida para vocês.